Tudo bem, pessoal? Agora eu irei abordar o tema caldeiras. O grupo é composto por 6 integrantes, onde são Gabriel Almeida, Kevin Maia, Lucas Guelli, Matheus Carvalho, eu, Rafael Maitan e Rafael Padilha. Então agora eu irei dar início à apresentação. Bom, e vamos falar então um pouco sobre geradores de vapor. Segundo a NR13, caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir acúmulos de vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia. São equipamentos cuja função é alterar o estado da água, do líquido para o vapor. São utilizados em aquecimentos, processos industriais, acionamentos de máquina motriz, entre outros. Suas principais funções são o armazenamento e a distribuição de vapor para a geração de energia elétrica. Aqui no caso nós temos uma figura desses geradores de vapor. No caso representado pela saída de gases, manômetro, pressostato, saída de vapor, controle de nível, bocal de inspeção, a válvula de segurança, que será falado mais para frente, as tubulações de gases, que é considerado como serpentinas, o dreno, o calor, o próprio queimador e o quadro de comando. Mais para frente será falado alguns deles mais detalhados. Bom, segundo a NR13, as caldeiras são classificadas de 3 categorias. Temos a categoria A, que a pressão de operação ela tem que ser igual ou superior a 1960 kPa. Temos também a categoria C, que a pressão de operação ela tem que ser igual ou inferior a 588 kPa e o volume interno é igual ou inferior a 100 litros. Já na categoria B, ela é a que não se enquadra em nenhuma das outras duas citadas anteriormente. Elas também podem ser classificadas conforme o modo de transferência de calor para vaporizar a água. Então, dessa forma, nós temos a do tipo fogo tubular, que ocorre em uma combustão através de gases grandes, gases gerando uma troca de calor, onde é direcionado para dentro dos tubos, que são banhados externamente por água. São usados com frequência em locais de baixa pressão, baixa temperatura e grande demanda de vapor. No caso, são utilizados em indústrias, hospitais, hotéis, entre outros. No caso, peço desculpa, não é em grande demanda de vapor, mas sim baixa demanda de vapor. Já na água tubular, ocorre o inverso da fogo tubular, onde a água circula por dentro dos tubos e os seus aquecimentos recorrente à queima de qualquer tipo de combustível. E a troca de calor ocorre na área externa dos tubos. São usados em locais com alta capacidade de produção de vapor, possibilitando altas temperaturas e de fácil manutenção dos tubos. São utilizados em usinas, acionamentos de turbina, entre outros. Bom, essa fissão nuclear não é tão usada aqui no nosso país. Porém, o seu aquecimento é através do retorno em que a água circula e se transforma em vapor. A energia atômica é utilizada para transformar a água presente na caldeira do reator em vapor, que é acionado pelas turbinas ligadas nos geradores, responsáveis por gerar energia elétrica. O calor necessário para a vaporização é produzido através dos átomos de urânio, onde ocorre a quebra de núcleo pesado e estável de um átomo, dando origem a 2 núcleos atômicos, e assim liberando uma grande quantidade de energia. Geralmente, elas são usadas em energias nucleares, navios nucleares, entre outros que englobam nesse ramo. Bom, já na tipo elétrica, o aquecimento de água ocorre através de uma resistência elétrica em cobre ou feito de aço inox. Seu dimensionamento geralmente é compacto e possui capacidade de produção de vapor realmente baixa comparado à da água tubular. São geralmente utilizados em hotéis, hospitais e até mesmo em edifícios. Bom, agora que a gente já viu um pouco das principais caldeiras industriais, vamos falar então um pouco sobre os principais componentes.
Nesse caso, nós temos o aquecedor de ar, que utiliza para aquecer o ar primário e algumas das vezes serve até para aquecer o secundário, a fim de atingir uma combustão completa. Na maioria das vezes, o agente energético para o pré-aquecedor de ar são os próprios gases de exaustão da caldeira. Nesse estágio, visa a recuperação do calor dos gases da combustão antes da saída da caldeira, através da chaminé. Bom, já o economizador são considerados superfícies de trocas térmicas tubular usada para pré-aquecer a água de alimentação às caldeiras, antes que ingresse à superfície da fornalha. O seu uso, além de aproveitar a energia dos gases, permite reduzir potencialmente os choques térmicos e as fortes flutuações de temperatura da água, quando da alimentação na entrada da caldeira ou nas paredes de água. Bom, agora nós temos o tubulão ou balão de água, como que é chamado em muitas das indústrias. À medida que o vapor é produzido, é necessário repor a água na caldeira. O sinal para a reposição é dado por um identificador de nível, que pode ser por eletrodos de condutividades ou por até uma boia. A posição de água é formada contínua ou intermitente, podendo ter acionamento por soft start, inversor de frequência ou também por partida direta. Agora nós temos as paredes de água, onde estão os montados, né, ao redor da fornalha. É através dela que a água pré-aquecida passa até se transformar em vapor úmido ou condensado, o qual é enviado ao tubulão para ser retirado a umidade. Bom, próximo agora nós temos a própria fornalha, né, onde estão os queimadores que queimam o combustível para aquecer a água e transformá-las em vapor num ambiente confinado pelas paredes de água. Bom, os superaquecedores, nele o vapor já está seco e é a região de caldeiras onde ocorre as mais altas temperaturas. Sua finalidade é de superaquecer o vapor, transformando os mesmos no fim do processo em vapor superaquecido. Bom, já no exaustores, é um equipamento que auxilia a movimentação de gases e atende às necessidades das indústrias no ramo de ventilação, fornecendo energia para a movimentação do ar de acordo com a necessidade de cada indústria. Bom, agora nós temos a chaminé, que a sua função principal é de retirar os gases da instalação e lançá-los na atmosfera. E por fim, temos as válvulas de segurança, que são utilizadas para vapor de alta pressão e temperatura. Tem como função promover o escape e o excesso de vapor caso a pressão do trabalho venha a ser ultrapassada e os outros dispositivos não atuem. Ela interrompe, então, ou regula a passagem do fluido caso haja a necessidade. Bom, diante disso, nós precisamos de combustível, né, para dar queima na caldeira. E esses principais combustíveis são do tipo gás natural, que é encontrado na natureza e pode ter como matérias-prima o petróleo. É um gás inodoro, incolor e que oferece uma queima mais limpa do que os demais gases, além de ter uma eficiência em sua queima e rendimento térmico. Suas principais vantagens são a alta flexibilidade, o seu custo é competitivo comparado aos demais e possui uma economia na geração de energia. Já o gás GLP é produzido através de mistura hidrocarbonetos, sendo assim um combustível gasoso que possui alto poder de calorífico, onde causa um baixo impacto ambiental, tendo também uma queima e armazenamento mais fácil do que os demais. Suas principais vantagens são geração de energia limpa, alta facilidade de queima e geração de energia limpa, né, como que eu tinha falado. Peço desculpa por repetir. Bom, já os combustíveis sólidos, hoje é considerado os combustíveis mais utilizados em caldeiras industriais.
Isso se dá devido a ser combustíveis renováveis e por possuir uma alta disponibilidade no mercado. Suas principais vantagens é a alta disponibilidade e por agredir menos o meio ambiente. Bom, nos combustíveis líquidos podem ser realizados, de dois tipos, os minerais e não minerais. Os minerais são obtidos pelo processo de refinação do petróleo, resultando em gasolina, óleo diesel e óleo combustíveis. Os combustíveis líquidos não minerais são representados pelos alcoóis e os óleos vegetais. Devido ao aumento do preço do combustível, eles não estão sendo tão utilizados no momento e estão sendo descartados cada vez mais no dia a dia. E para finalizar, temos o biomassa, que é uma fonte de energia renovável que permite que as indústrias consigam produzir bom volume de energia, emitindo uma menor quantidade de gases poluentes na atmosfera. É proveniente de matérias orgânicas, de vegetais e animais, podendo ser obtida através de diferentes fontes, como planta, madeira, restos de alimentos, entre outros. Hoje no Brasil, a maior fonte de produção de biomassa é através do bagaço de cana-de-açúcar. Suas principais vantagens são o baixo custo e o menor prejuízo ao meio ambiente por reaproveitar esse tipo de material. Agora eu irei mostrar para vocês um vídeo como exemplo realizado na usina Paineiras aqui na região, Tudo bem, pessoal? Estou falando direto da usina Paneira no setor de PCM, onde irei mostrar para vocês as plantas das nossas caldeiras. Na empresa existem 4 caldeiras, onde apenas 2 estão ativadas. Elas são capazes de produzir cerca de 70 toneladas de vapor por hora, totalizando 140 toneladas de vapor por hora. O vapor gerado é direcionado para um barrilete, onde será distribuído para 11 maquinários através da linha de vapor. Para mostrar mais detalhadamente, eu irei mostrar aqui através do próprio desenho que temos ela impressa. Bom, para começar, temos a própria caldeira, que fica nessa parte. O sistema de controle de nível e água de alimentação fica nessa parte aqui, aonde a válvula de segurança fica em cima da caldeira. E agora nós temos o cinzeiro e o separador de fuligem, que fica nessa parte. Aqui ele é conhecido como grelha basculante, essa parte aqui. Para dar sequência, nós agora temos o pré-aquecedor, que é essa parte aqui. Logo em seguida, nós temos o exaustor, que é essa parte. E no final nós temos a chaminé, aonde passa toda a fumaça que é saída da caldeira. Bom, agora eu irei mostrar para vocês a caldeira realmente como ela é no campo. Então, pessoal, agora estamos atrás da caldeira. Aqui se localiza a caldeira 3 e aqui a caldeira 4. Nessa parte aqui está localizado os combustíveis que alimentam a caldeira. No caso são serragens, pó de serragem, que serve para dar início à queima. Durante a moagem é utilizado o bagaço de cana como forma de combustível. Isso nos ajuda no meio ambiente e reduz os custos do próprio combustível. O tipo da nossa caldeira é água tubular. Nessa parte que eu irei mostrar para vocês, é chamado de lavadores de grelha basculante, onde ficam os acúmulos dos cinzeiros. Bom, é nessa parte aqui que ocorre o acúmulo dos cinzeiros, onde tem cada determinado buraco, aonde, através de jato de água, esses acúmulos percorrem nessas valetas até cair numa caixa de água. Nessa parte da caldeira, dá para ter uma noção melhor de alguns dos seus componentes. Na parte de cima e na parte de baixo, nós temos balões de água, que no caso, elas são sistema de controle de nível e água de alimentação, onde no caso totalizam 2. Nessa parte ao lado, nós teríamos o economizador,
que aproveita o calor a ser perdido pela chaminé. E um pouco mais para cima, nós temos o pré-aquecedor de ar, onde nele é utilizado o ar para aumentar a sua combustão. Porém, esse pré-ar a gente ainda não instalou. Estamos esperando a parte da caldeira, né, do pessoal da montagem terminar o processo para inseri-la no local. Bom, agora temos os exaustores que auxilia o CO2 para a chaminé, que fica nessa mesma parte, ao lado, né? Em sequência, também temos os lavadores de gases, que ajudam na limpeza dos gases, que sai da caldeira e vai direto para a chaminé, que no caso são esses tanques grandes. Eles ainda não estão completos, mas assim que tiver, eu pretendo mostrar para vocês um vídeo até mais detalhado como que ele funciona. E nessa vista aqui, nós conseguimos pegar um pouco mais todos os equipamentos. E em cima da caldeira, né, ficam as válvulas de segurança. E para finalizar, agora estamos em cima da caldeira, aonde em cima dela nós temos duas válvulas de segurança para impedir que ocorra o aumento da pressão limite, própria determinada pela norma da caldeira. E aqui em cima a gente consegue ter uma noção melhor, né, do que é cada componente. Lembrando que estamos em obra, então muitos dos maquinários ainda não estão instalados corretamente, 100%, né, em seu devido lugar, mas é basicamente isso. Aqui, como eu disse antes, é um dos balões de água. Olá, meu nome é Kevin e eu vou falar um pouco sobre dispositivos de controle e segurança. Bom, nós sabemos que todo projeto de fabricação de qualquer equipamento deve obedecer às recomendações das normas técnicas. E não vai ser diferente para as caldeiras. E nós temos também que levar em conta que ao longo da vida útil dela podem ocorrer alterações acentuadas na estrutura do material. E também problemas como corrosão ou superaquecimento. E para que a segurança da caldeira seja preservada, o equipamento ele deve receber atenção permanente. As causas mais frequentes de explosão em caldeiras são a elevação de pressão de trabalho acima da pressão máxima permitida, o superaquecimento excessivo e ou a modificação da estrutura do material, que são correlacionados, também a corrosão do material e a ignição espontânea a partir de névoas ou gases inflamáveis que acabam ficando dentro da caldeira, da câmara de combustão, na verdade. Bom, o alto grau de superaquecimento junto com a ação prolongada de vapor sob pressão, ele pode acabar interferindo na estrutura molecular do material. E isso acaba provocando deformações como empenamento ou abaulamento dos tubos, e ele pode se agravar quando existe incrustação generalizada pela presença de sulfato, carbonato, silicato e sólidos em suspensão. Bom, as incrustações elas promovem o superaquecimento excessivo do aço e favorecem a migração de agente corrosivo para a interface com a parede do tubo e aumenta os riscos de explosão. Outros problemas que podem causar acidentes em caldeiras é a falta de água ou a circulação deficiente dela, o uso de material defeituoso, o posicionamento inadequado dos queimadores e até o próprio dimensionamento incorreto da caldeira. Sobre o controle de água, ele funciona em conjunto com a bomba de alimentação, de modo a manter o nível da água no tambor principal ou no interior da caldeira. Nas caldeiras de médio e grande porte, o controle de água é feito por reguladores pneumáticos ou elétricos. Já nas de pequeno porte, são usados reguladores de eletrodos ou termohidráulicos. O sistema mais comum é o controle por eletrodos, e aqui nós temos um esquema que mostra isso. Bom, o eletrodo menor, ele desliga a bomba num nível mais alto, quando a água está no nível mais alto. O eletrodo médio, ele liga a bomba quando a água está em nível baixo. E o eletrodo maior bloqueia o ventilador de ar da fornalha e emite um sinal sonoro em caso de emergência. E se por acaso ocorrer uma falta de energia, nós não vamos ter a bomba para funcionar. E aí entra em cena os injetores, que também são utilizados como uma segunda forma de alimentar essa caldeira com água. E como que funciona?
Bom, ele é baseado no escoamento de vapor. O próprio vapor que sai da caldeira, ele passa por uma série de tubos e que acaba gerando uma diferença de pressão suficiente para puxar a água do tanque de alimentação até esse injetor, e em seguida ele consegue pressurizar a água até a pressão de operação da caldeira e ele consegue injetar na caldeira. Bom, a respeito dos controles da pressão de trabalho, eles são feitos por pressostratos, sensores de pressão e manômetros. Bom, aqui nós temos o esquema de controle de pressão de trabalho numa caldeira de pequeno porte. Nós temos um pressostato de pressão máxima e ele tem a finalidade de controlar a pressão interna na caldeira. Então ele dá a partida ou interrompe o funcionamento dos queimadores de acordo com a pressão interna medida na caldeira. Temos também o pressostato modulador de chama. Ele age de acordo com a variação de pressão de vapor. E aí ele atua sobre um servomecanismo que também ele pode controlar a entrada tanto de óleo quanto de ventilador na câmara de combustão. Nós temos aqui também o controle de segurança, que são dispositivos projetados para apagar o queimador na eventualidade de falha de ignição ou falha de chama subsequente à ignição inicial, de modo a não permitir que a fornalha inunde de óleo. Nós temos 3 tipos: os termostáticos, os fotoelétricos e os fotocondutores. Os termostáticos consistem em uma espiral bimetálica e uma chave elétrica, e seu funcionamento é similar ao de um termopar. Então são 2 espirais bimetálicas que funcionam bem próximas uma da outra, porém como contato aberto. Essa espiral ela fica no caminho dos gases da caldeira. Então quando a caldeira é ligada, os gases passam por essa espiral, eles se aquecem, dilata a espiral e uma encosta na outra e aí ela fecha o circuito. Já os fotoelétricos, eles são feitos com uma fotocélula, uma unidade amplificadora e um relé, e o funcionamento se baseia na luminosidade da chama. E quando não há chama, o relé abre o contato e abre o circuito, tá? O fotocondutivo, ele funciona do mesmo jeito que o fotoelétrico, só que agora, ao invés de usar uma célula fotoelétrica, é usada uma célula que varia a resistência quando ela é exposta à radiação infravermelha da chama. E se não há chama, novamente o contato é aberto. Também é utilizado várias válvulas de segurança. Elas são dispositivos auxiliares previstos para atuarem em caso de falha no sistema de combustão, de modo a evitar eventual aumento da pressão de trabalho da caldeira. Bom, elas devem ser dimensionadas de modo a garantir a descarga total do vapor gerado, caso haja um aumento superior a 10% da pressão de trabalho ou um valor pré-estabelecido para a instalação. Então aqui nós temos um esquema de uma válvula. A pressão é colocada na mola aqui de acordo com a pressão que você quer controlar. Aqui embaixo, nesse orifício, passa o vapor. Enquanto a pressão de vapor não vence a força que foi colocada na mola, o atuador continua fechado. Quando a pressão de vapor é maior do que a pré-estabelecida aqui na mola, esse atuador sobe e consegue abrir o caminho para escapar o vapor. Bom, também existem separadores de vapor e fuligem, e eles têm por objetivo minimizar o arraste de umidade, sais solúveis e sólidos em suspensão que são responsáveis pelo aparecimento de incrustações. Nas caldeiras de baixa pressão de trabalho, inferior a 20 bar, a separação é feita por gravidade. Já em pressões maiores existem meios de separação mecânicas. Em geral, as unidades de maior pressão de vapor, eles fazem a purificação em 3 etapas. A separação primária remove a espuma, sólidos e a maior parcela de umidade do vapor. A segunda etapa, que é a lavação, remove sais diluídos do vapor pela pulverização de água de alimentação. E a terceira e última etapa, que é a secagem, remove pequenas gotas que ainda podem estar presentes na massa de vapor. Os separadores de fuligem, eles são instalados em pontos estratégicos da unidade geradora de vapor, com a finalidade de remover fuligem, obviamente, e depósitos de cinza na superfície de aquecimento.
As unidades mais novas, as caldeiras mais atuais, são projetadas e construídas de forma a garantir que essa limpeza de fuligem seja automática durante a própria operação normal da caldeira. E eles são instalados nos antiparos ou divisórias da caldeira, junto com superaquecedores, economizadores e outros locais que venham favorecer os depósitos de cinza. E a formação desses depósitos de cinzas, eles tendem a prejudicar o fluxo de gases e acaba reduzindo a troca de calor entre água e gases de combustão. E a ocorrência de caminhos preferenciais implica em problemas relacionados com o aquecimento localizado e deformação irregular dos feixes, e pode provocar desgaste progressivo tanto nas paredes da água quanto nas serpentinas dos superaquecedores. Bom, eu dei uma passada geral sobre os dispositivos de controle e segurança e deu para a gente ter uma boa ideia do quanto eles são importantes para a prevenção de acidentes e o bom funcionamento de uma caldeira. Obrigado. Olá, meu nome é Matheus Carvalho e vou falar um pouquinho sobre água de alimentação das caldeiras. Existem várias formas de captação de águas, como águas superficiais de rios, lagos, represas, água de poços artesianos, águas da rede pública, etc. Porém, essas águas nunca são encontradas por natureza. Como sabemos, a água ela tem uma tendência a dissolver uma série de substâncias, tais como sais, óxidos, hidróxidos, diversos materiais e inclusive gases, motivo pelo qual nunca é encontrado por natureza. Além das espécies dissolvidas, pode apresentar material em suspensão, tais como argila, material orgânico, óleos, graxas, etc. Muitas coisas que podem ser encontradas na água. E a presença de todas essas impurezas, às vezes, quando elas são puxadas sem nenhum tratamento para a caldeira, elas vão causar algum problema, entendeu? Pode causar incrustações ou acelerar até os processos corrosivos dentro da caldeira. Qualidade da água, vamos falar um pouquinho. Quando você alimenta a caldeira com uma boa qualidade, você elimina antecipadamente grande parte dos problemas que normalmente ocorrem nos geradores a vapor. E posteriormente, fica a cargo do tratamento químico interno à manutenção da qualidade da água no interior da caldeira. Por isso, agora eu vou citar um pouquinho as qualidades que a água tem que ter para que a caldeira tenha um bom funcionamento, não tenha problemas futuros e tudo mais. Ela tem que ter uma menor quantidade possível de sais e óxidos dissolvidos, ausência de oxigênio e outros gases dissolvidos, isenta de materiais em suspensão, ausência de materiais orgânicos, temperatura elevada, pH adequado dentro da faixa alcalina. E para manter a água nessas condições, é necessário uma frequente análise da água, pois esse tipo de problema ele pode gerar diversos problemas na estrutura da caldeira, desde incrustações em seus tubos, a corrosões que podem acarretar problemas ainda maiores tanto na diminuição da eficiência na caldeira, quanto em uma eventual explosão. Nessa tabela aqui eu vou falar um pouquinho sobre as impurezas encontradas nas águas, o problema que cada impureza, ao ser adentrada dentro da caldeira, pode ocorrer, os problemas futuros, os meios de tratamento para evitar que essa caldeira possa ter esse problema, turbidez, má aparência da água, depósitos em linha de água, equipamentos. O meio de tratamento para isso é coagulação, sedimentação, infiltração. Tem a dureza também, que é a presença de sais de cálcio e magnésio. Maior fonte de incrustações em equipamentos de troca térmica, caldeiras, linhas de tubos. E aí o meio de tratamento para essa água é abrandamento, desmineralização, tratamento interno para caldeiras, agentes ativados de superfície. Tem a alcalinidade, que é um problema também. A sílica, ferro e manganês, oxigênio, sólidos dissolvidos. O oxigênio é um dos principais responsáveis pela corrosão nas linhas de águas. Trocadores de calor, caldeiras, linha de retorno. E um meio de tratamento para a água, para retirar esse oxigênio para que não possa causar esse problema futuro na caldeira, se essa água for usada, né? Se ela for adentrar com oxigênio desregulado, o meio de tratamento é desaeração, sódio sulfito e inibidores de corrosão. E aqui tem mais detalhado, depois quem quiser eu posso passar, porque se for ficar descrevendo cada um vai demorar, mas são impurezas que são encontradas nas águas, dióxido de carbono, pH, sulfato, cloro, sílica, entre outras. Tem materiais orgânicos também, que aqui não tem na tabela citada, mas que tudo pode gerar problemas dentro da caldeira se a água não for tratada antes de adentrar o sistema. Retorno do condensado. O condensado é uma água originada da condensação de um vapor. Vantagens do retorno do condensado dentro do sistema para ser reusado, no caso, né? Essa água
que vem da condensação de um vapor, que ela possa ser usada de novo, ela possui altíssima pureza, porque como o vapor não carrega o material dissolvido nessa água, este condensado ele possui altíssima pureza. Ele é praticamente sem sais e materiais dissolvidos nessa água. E por causa do condensado ter elevada temperatura, ele aumenta então a eficiência térmica do gerador a vapor e evita assim o gasto de combustível que seria usado para chegar numa temperatura alta novamente. Assim, com essas enormes vantagens que tem do condensado, a recomendação é que toda empresa ela possa fazer o maior esforço possível para utilizar o condensado como a água de alimentação das caldeiras, né? Pode também, inclusive, utilizar condensado de outras fontes, como de evaporadores e outros equipamentos, desde que não estejam contaminados. Um dos métodos mais utilizados para monitorar a qualidade dos condensados é através da instalação de condutivímetros na linha de retorno dos mesmos. Isso é pelo fato de possuir baixíssima concentração de sais. Então, a condutividade elétrica do condensado é baixa e qualquer contaminação provocará um aumento nessa condutividade, cuja medida serve também para informar o operador ali que está havendo uma contaminação e ele desviar essa água para que ela não chegue na caldeira o mais rápido possível. Tratamento externo da água. A água que é considerada ideal para a alimentação das caldeiras é aquela que não deposita substâncias incrustantes, não corrói os metais da caldeira e seus acessórios e não ocasiona racha ou espuma. Assim, água com essas características é muito difícil de se ter, sem antes fazer um tratamento nessa água que permite reduzir essas impurezas a um nível compatível, de modo que não seja prejudicial ao funcionamento da caldeira. A análise físico-química da água a ser utilizada fornece os dados para a identificação dos contaminantes, permitindo dessa forma a escolha de um ou mais métodos de tratamento externo, cuja finalidade é alterar a qualidade da água antes do ponto de utilização. E essa tabela aqui, ela descreve somente os principais processos de tratamento externo e as finalidades que ele tem. Aqui o processo de filtração, ele faz a remoção de matéria em suspensão, a finalidade dele dentro do sistema de caldeira. Abrandamento com resinas sódicas, remoção da dureza da água devido a sais de cálcio e magnésio, remoção de ferro solúvel. Desaerador, aquecedor. Decantação, temos também a clarificação com cal a frio e abrandamento parcial, seguido por filtros e abrandadores com resinas. Qual a finalidade desse tratamento na água? É a remoção de dureza de cálcio e magnésio, ferro e materiais em suspensão, redução de silica e alcalinidade também da água. Abrandamento com cal, temos também abrandamento a frio, temos o processo a quente para remoção de dureza pelo uso de filtros e resinas de troca catiônica, ciclo de sódio. Tratamento interno da água. Como é impossível a remoção total das impurezas presentes na água de alimentação, o condensado ele traz consigo impurezas que tendem a se acumular a cada ciclo de geração de vapor. Assim, o tratamento interno da água ele é essencial, indispensável para evitar problemas de incrustações, corrosão, carreamento de partículas junto ao vapor e também a volatilização da silica, mantendo a eficiência térmica, aumentando a vida útil e garantindo mais segurança dos equipamentos. Temos então aqui a fosfatização. Com a ação dos fosfatos, é possível transformar os sais de cálcio e magnésio responsáveis pela dureza em iodos que não aderem às superfícies das tubulações e são facilmente removidos por extrações. Temos as descargas, que apesar de ser um tratamento rigoroso, é impossível eliminar através dela todos os sais dissolvidos. E na medida que o vapor vai sendo produzido, os sais remanescentes vão se concentrando na água do processo, de modo que, quando ultrapassam o limite de saturação, eles começam a precipitar, formando incrustações e gerando arraste dentro da caldeira. E as descargas são essenciais para manter a concentração desses sais dentro dos limites admissíveis. As descargas também são fundamentais para manter a concentração desses sais dentro dos limites permitidos, pois através delas são eliminados os excessos de contaminantes que se acumulam nas partes inferiores das caldeiras. E temos também o tratamento interno quelante, que esse tratamento ele visa a complexidade dos íons de cálcio e magnésio, formando compostos solúveis para evitar a incrustação na caldeira. Então aqui nesse slide, os objetivos do tratamento de água das caldeiras são evitar a formação de incrustações, evitar os processos corrosivos e também eliminar as ocorrências de arraste de água. Então aqui eu trouxe um exemplo de 2 tubos. Aqui à esquerda tem um tubo com incrustação, provavelmente
o tratamento da água não foi feito muito bem, tanto da água bruta que entra no sistema de rios, lagos, essas coisas, tanto a água do retorno do condensado não foi tratado direito, porque aqui você vê as incrustações, e aqui à direita nós temos um tubo em perfeitas condições de uso, para garantir uma boa alimentação à caldeira, né, de uma água tratada certinha, o que garante um bom funcionamento, não vai gerar problema em outros componentes da caldeira, né, dessa alimentação, porque tem todo um sistema, bombas, essas coisas, e não vai ocorrer problemas futuros. Meu nome é Gabriel De Lorenzi e nós vamos adentrar no assunto relacionado a rendimento térmico. Os geradores de vapores são equipamentos que a verificação ela deve ser obrigatória na análise energética de instalações industriais, uma vez que uma operação incorreta ou deficiente, ela influencia em uma maior utilização de combustível. E sendo a geração de vapor requisito fundamental na maioria das indústrias, independente do ramo de atuação, o maior uso da quantidade de combustível ele representa maiores gastos. E assim, isso influencia em todo o processo da empresa, no aumento final dos produtos, também influencia, por exemplo, em maiores impactos ambientais pela queima do combustível. A eficiência ou rendimento térmico de uma caldeira ela é dada pela razão entre a energia transferida à água para convertê-la em vapor e o consumo de energia contida no combustível. Para realizar o cálculo do rendimento em geradores de vapor, nós utilizamos dois métodos, ou o método direto ou o método indireto. No método direto, o cálculo do rendimento ele corresponde ao produto da vazão máxima de vapor e a mudança de entalpia entre o estado inicial e o final da água, dividida pela energia térmica liberada com o consumo do combustível. Por essa expressão aqui, a razão entre a vazão máxima de vapor, a variação das entalpias sobre a vazão máxima do combustível vezes o poder calorífico do combustível. Esse método direto ele é menos confiável que o método indireto, porque ele não acompanha as mudanças temporárias que podem acontecer com a vazão máxima. Ele não leva em relação aqui as perdas de calor. Ele tem um cálculo mais fácil, mais rápido, mas ele é menos confiável por esse motivo. No método indireto, nós analisamos as perdas do gerador de vapor, sendo aplicado com razoável precisão, para que se tenha um bom uso do combustível de forma a diminuir o desperdício, ter um menor custo de operação e menor impacto ambiental. A gente deve avaliar o rendimento dos geradores de vapor constantemente para garantir o mínimo de perdas no processo. Então, aqui, nesse método indireto, a gente já multiplica por 100, para a gente já ter em porcentagem, e é dada por 1 menos a razão entre o somatório das perdas pela energia fornecida pelo combustível por unidade de combustível. Quando a gente vê aqui, a gente precisa calcular o somatório das perdas, e é isso que a gente vai ver alguns exemplos aqui agora. O somatório de uma série de perdas que ocorrem num processo, ele corresponde à potência não aproveitada, e é necessário para que se possa determinar o rendimento térmico através desse método. Se a gente for olhando para esse método indireto e tentar fazer um link com outra matéria a curto prazo, no período passado, a gente, na disciplina de hack, nós fizemos alguns projetos, e no projeto de um refrigerador, nós trabalhamos com vários tipos de perdas. Perdas pelas pessoas que entravam na câmara, perdas pelo tipo de luz que tinha. Quando a gente foi também trabalhar com ar-condicionado, a gente trabalhou as perdas pelos vidros. E aqui nós trouxemos alguns tipos de perdas que podem ocorrer nas caldeiras. A primeira perda que a gente trouxe é a de calor pelas cinzas, que é dada por essa fórmula. Esse Z a gente chamou de Z o teor das cinzas dos combustíveis, o produto de Z pela
pela variação das entalpias da cinza. Também trouxemos a perda de calor pelas purgas, que também utilizamos a variação de entalpia. Trouxemos a potência perdida associada a gases de combustão, que é dada por essa fórmula. Trouxemos a potência não aproveitada associada à presença de monóxido de carbono nos gases de combustão, onde esse VG a gente chama a vazão volumétrica dos gases de combustão. Esse F é a fração volumétrica, né, do monóxido de carbono dos gases de combustão. E esse PCI aí é o poder calorífico inferior do monóxido de carbono. Trouxemos também um outro tipo de perda, que é a potência não aproveitada associada à presença de carbono no material particulado presente nos gases de combustão. Dado por essa forma, VG nós chamamos de vazão volumétrica dos gases de combustão. A concentração do material particulado nos gases de combustão nós chamamos de C. Né? Esse F é a fração mássica de carbono no material particulado dos gases de combustão. E novamente, esse P é o poder calorífico inferior do carbono. Meu nome é Rafael Padilha Pedrotti. Estarei falando sobre instalações, operação e manutenção das caldeiras. Nós já vimos anteriormente que as caldeiras são equipamentos de suma importância dentro do processo industrial, né, porque elas proporcionam muita eficiência para as indústrias, diversos segmentos, como indústria química, petroquímica, farmacêutica, entre outros. Sua importância é tão grande que há uma norma técnica, como também já foi citado anteriormente no trabalho, que é a NR13, e que compete a ela, né, explicar as normas de instalação, operação, manutenção, e também indica qual é o período de inspeção, quais livros são necessários para registro diário e anuais e qual a capacitação do profissional que pode operar. Mas, sobre instalação de caldeiras, bem, o modelo mais empregado tradicional de caldeiras são os que produzem vapor por meio de aquecimento de água, utilizando como fonte de energia a queima de algum tipo de combustível. Podem ser sólido, líquido ou gasoso. Né? Bem, a instalação dessas caldeiras deve ser feita por empresas especializadas nesses equipamentos. Possuem seu quadro de funcionários profissionais altamente capacitados e engenheiro mecânico, né, para acompanhamento do start da caldeira, bem como realizar a liberação do equipamento junto dos órgãos competentes, capacitar caso haja a necessidade o operador da mesma. Bem, devido ao porte, né, das caldeiras e os processos ao qual a caldeira é submetida, existe a necessidade de um projeto de instalação próprio que contemple uma área específica destinada a elas. Isto é, a instalação de caldeiras deve ser feita em locais reservados, conhecidos como casa de caldeiras, a imagem esquerda, destinada à instalação de caldeiras de pequeno porte, e a imagem direita é a área de caldeiras, né, para caldeiras de grande porte, ou seja, que não estão abrigadas de um local confinado. Mais algumas imagens de caldeiras. NR13, além de explicar as normas de instalação, também indica qual é o período de inspeção, quais livros são necessários para ser registro diário e anuais e qual a capacitação profissional para operá-la, né? Então, quais são essas regras? A gente vai ver um pouco as regras globais para a instalação das caldeiras. Existem algumas regras que devem ser atendidas para a instalação de caldeiras, estejam elas instaladas na casa ou na área de caldeiras. São elas: o projeto deve ser desenvolvido por um profissional legalmente habilitado. Ela deve ser instalada com a distância de no mínimo 3 metros de outros equipamentos, propriedades vizinhas e vias públicas. Oferecer saídas amplas e desobstruídas em direções distintas. Garantir boa ventilação, especialmente para a instalação do equipamento na casa de caldeiras. Permitir acesso facilitado para a operação e manutenção do equipamento.
disponibilizar sistema de captação, lançamento de gases que atendam às normas ambientais, proporcionar iluminação própria e de emergência. Bem, agora vamos falar sobre a operação de caldeiras. Toda caldeira deve possuir um manual de operação, também seguindo a NR13, atualizado, no caso do Brasil, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo esse manual deve ficar próximo à caldeira e bem exposto, pois na maioria das vezes a caldeira possui mais de um operador. Este item será dividido para caldeiras de combustíveis líquidos ou gasosos e caldeiras de combustível sólido. Então a gente vai tratar sobre cada um deles por conta de suas particularidades e vamos verificar os procedimentos de partidas e paradas, procedimentos e parâmetros operacionais de rotina, procedimentos para situações de emergência, procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. Falando um pouco da operação de caldeiras combustíveis líquidos ou gasosos. Bem, além das recomendações inseridas no manual, o operador deverá verificar na pré-partida o nível dos tanques de água de combustível, verificar e fazer o alinhamento de alimentação de água, verificar e fazer o alinhamento da alimentação de combustível, limpar os sistemas de filtros, se necessário. Para a caldeira a óleo, iniciar o processo de aquecimento e efetuar o controle de temperatura. Além das recomendações, ainda na pré-partida, atingida a temperatura ideal do combustível, iniciar a circulação ligando a bomba, fazer a verificação geral das válvulas, instrumento de caldeira, verificar as condições operacionais das bombas de alimentação de água e de combustível, fazer drenagem dos indicadores controladores de nível, ajustar o nível de água, caldeira na posição operacional, abrir drenos e respiros da caldeira. Para as caldeiras que possuem superaquecedor, também abrir somente os drenos e respiros, verificar condições de alimentação elétrica dos painéis de comando e sinalização, condição operacional dos ventiladores, sistema de tiragem da caldeira, dentre outras. Bem, também é necessário ventilar ou purgar a fornalha por um período suficiente para garantir a eliminação total de gases, partir compressor de ar para atomização, acender queimador piloto. Para caldeiras com mais de um queimador, obedecer a sequência de acendimento recomendada pelo fabricante, entre outras condições de pré-partida. Para a partida, é importante fazer o aquecimento gradual para não danificar fratalho e tubos, respeitando-se a curva do aquecimento. Durante a fase do aquecimento, verificar quaisquer anormalidades nos equipamentos e nos instrumentos de indicadores de controle. Para a caldeira que não possui superaquecedor, fechar o respiro, passar o controle da caldeira para automático. Atingida a pressão de trabalho, abrir vagarosamente a válvula de saída de vapor, evitando-se o golpe ariete e liberando vapor para consumo. Já na operação normal, observar atentamente o nível de água da caldeira, observar temperaturas do economizador e pré-aquecedor de ar, observar indicações dos dispositivos de controle de temperatura e pressão, observar se os tanques de suprimento de água estão sendo suficientemente abastecidos, observar a combustão através dos visores da chaminé, fazendo os ajustes necessários, fazer regulagem dos dampers quando necessário, sopragem de fuligem periódica conforme a rotina de cada equipamento, dentre outros. Essas são as mais importantes. E para a parada da caldeira, fazer sopragem de fuligem em caldeiras dotadas com estes dispositivos, interromper a alimentação de combustível, fazendo a purga da linha, uma parte para a queima e o restante para uma linha de retorno. Purga da linha, no caso da queima de óleo combustível, pode ser feito com óleo menos viscoso.
apagar os queimadores obedecendo a sequência recomendada pelo fabricante da caldeira, ventilar a fornalha para exaustão completa de gases remanescentes, fechar a válvula de saída e bloquear todos os pontos de drenagem da caldeira, abrir o respiro da caldeira, interromper a alimentação de água, tomar providências necessárias dependendo do objetivo da parada da caldeira. Bem, agora falando sobre a operação das caldeiras de combustível. Ela tem algumas particularidades. Observando alguns itens, já o item de pré-partida, é necessário verificar o nível de água no tanque do abastecimento, verificar e fazer um alinhamento de alimentação de água, fazer a verificação geral de válvulas e instrumentos de caldeira. Essas partes elas também acontecem nas caldeiras combustíveis líquidos ou gasosos. Porém, partindo agora para as particularidades desse tipo de caldeira, ele é necessário certificar a quantidade disponível de combustível e que este material esteja próximo ao caldeiro para alimentá-lo, ficar o funcionamento do mecanismo de alimentação, funcionamento do mecanismo de acionamento das grelhas rotativas ou basculantes, para este caso, o ponto de partida. É necessário colocar a lenha seca, fina e um pouco de combustível líquido. Iniciar o fogo com tocha ou um outro sistema disponível, alimentar a fornalha de maneira a garantir aquecimento gradual dos refratários e grelhas da caldeira. Para caldeiras que não possuem superaquecedor, fechar o respiro do tubulão superior, após garantir a eliminação de todo o ar. Quando atingida a pressão de trabalho da caldeira, abrir levemente a válvula de saída do vapor, evitando golpe de ariete, e liberar o vapor para consumo. Durante a operação normal, observar lentamente o nível de água da caldeira, assim como também é feito com os outros tipos de caldeira, líquido, vapor ou gases. Observando também a temperatura do economizador e pré-aquecedor. Fazer vistoria nos equipamentos, observando qualquer anormalidade, ruído, vibração, superaquecimento. Verificar se a temperatura dos gases da chaminé está dentro dos parâmetros normais. E também observar a combustão através dos visores da chaminé, fazendo ali os ajustes necessários. Fazer sopragem da fuligem, processo de ramonagem, como também é conhecido, em caldeiras aquatubulares dotadas com este dispositivo. Interromper a alimentação de combustível, tomar cuidados necessários com relação aos alimentadores, pneumáticos, rotativos, etc. A parte de parada da caldeira desse tipo, para combustíveis sólidos, é necessário abafar a caldeira fechando os dampers e pontas de alimentação da fornalha, garantindo a vedação contra a entrada de ar frio, fechar a válvula de saída de vapor, e tomar as providências necessárias dependendo do objetivo da parada da caldeira. Um pouco sobre a manutenção das caldeiras. Para poder evitar alguns problemas, né? Trazer também, acarretar problemas com a segurança dos funcionários, que as caldeiras elas são equipamentos que trabalham sobre alta pressão e por serem equipamentos geradores de energia muito grandes, né? E também elas são suscetíveis a falhas, que em casos bem graves elas podem até ocasionar sérias explosões. Então, além da perda econômica, aí pode gerar um risco muito alto para a vida dos operadores.
Então, a manutenção ela deve ocorrer de forma preditiva e preventiva, seguindo um plano de manutenção de caldeiras elaborado por um profissional habilitado, obedecendo a NR13. Além disso, todos os instrumentos e controles que interfiram com a segurança da caldeira deverão ser calibrados periodicamente. Isso é de suma importância. Também é exigido que a qualidade da água deve ser controlada, tratamentos devem ser implementados, quando necessário, para compatibilizar suas propriedades físico-químicas com os parâmetros de operação das caldeiras. Em virtude desses aspectos, manter a manutenção da caldeira sempre em dia é imprescindível, pois irá prevenir acidentes, gerar energia para a indústria sem longas interrupções, fazer valer o investimento que foi feito. Bem, seguindo as etapas relacionadas à manutenção, é importante a gente saber que algumas tarefas elas não podem passar desapercebidas durante a inspeção e a manutenção das caldeiras. São elas: inspeção dos cruzamentos de solda da fornalha, exame visual nos espelhos frontal e traseiro da caldeira, limpeza dos eletrodos, tanto da garrafa de nível quanto do corpo da caldeira, verificação de toda a fiação elétrica, verificação do sistema de alimentação de água, verificação da saída de vapor, calibragem e manutenção de todos os dispositivos de segurança, como válvulas de segurança, manômetros, termostatos, controladores de nível, indicadores de temperatura de gás, chaminé, manutenção do quadro elétrico, análise do estado de conservação da tubulação da água da caldeira, além da análise de tratamento de água juntamente com um profissional competente, e a realização de testes nos sistemas de emergência. Essas atividades elas são fundamentais, devem ser realizadas segundo o disposto plano de manutenção das caldeiras, garantindo a integridade do equipamento e também dos trabalhadores. Meu nome é Lucas Geller e eu vou falar um pouco sobre a norma NR13 e logo após isso eu vou falar um pouco sobre geradores de vapor e o impacto que eles têm no meio ambiente. Bom, primeiramente a norma NR13 ela não é só sobre caldeiras, ela também fala sobre vasos de pressão e suas tubulações, mas nesse trabalho obviamente a gente vai focar no que ela fala sobre as caldeiras. Nesse trabalho a gente preferiu resumir essa norma sobre caldeiras em principais pontos que estão listados aí na tela. Eu vou falar sobre esses pontos separadamente, sobre cada um deles separadamente. O primeiro deles, no caso, é sobre as situações de risco grave e iminente. No caso, o que é uma situação de risco grave e iminente? São situações que podem causar acidente ou doenças relacionadas ao trabalho. Na norma lista algumas situações e a primeira delas é a ausência da válvula de segurança ajustada com pressão de abertura igual ou inferior à pressão máxima de trabalho admissível. O que é essa pressão máxima de trabalho admissível? É o maior valor de pressão compatível com o código do projeto, compatível com a resistência do material utilizado, com as dimensões do equipamento e os parâmetros operacionais. O segundo item pode ser o atraso na inspeção de segurança periódica de caldeiras, que a gente vai falar um pouco depois sobre essas inspeções. A ausência do instrumento que indique a pressão do vapor acumulado, que no caso é o manômetro. A ausência de um sistema automático de controle de nível de água com entravamento. Esse sistema de controle de nível de água é o visor de nível e ele evita o superaquecimento por alimentação deficiente. E o último aí é a operação de caldeira por um trabalhador que não atenda os requisitos estabelecidos nessa norma. Ou seja, a gente também vai falar sobre o que esse operador precisa ter, quais os requisitos que esse operador precisa ter. E agora a gente vai falar um pouco sobre o que a norma fala sobre placa de identificação. Ela define algumas coisas que a placa de identificação deve conter. Primeiramente, que a placa de identificação ela deve estar fixada no corpo da caldeira. E ela deve constar o nome do fabricante, o número de ordem dado pelo fabricante da caldeira, o ano de fabricação, a pressão máxima de trabalho admissível, a pressão de teste hidrostático de fabricação, a capacidade de produção de vapor, a área de superfície de aquecimento e o código de projeto e o ano de edição.
Eu coloquei um exemplo aí do lado de como é uma placa de identificação. O outro principal ponto é os documentos da caldeira. São 4 principais documentos da caldeira e o primeiro deles é o prontuário da caldeira. O prontuário da caldeira é como se fosse uma certidão de nascimento, que, né, ele contém o código de projeto e o ano de edição, contém a especificação dos materiais, os procedimentos utilizados na fabricação, a metodologia para o estabelecimento da pressão máxima de trabalho admissível, o registro da execução do teste hidrostático de aplicação. Ele contém também os desenhos e os dados da vida útil da caldeira, algumas características funcionais, os dados do dispositivo de segurança, ano de fabricação e a categoria da caldeira. Como se fosse uma certidão de nascimento mesmo da caldeira. B é um registro de segurança, é um livro que o operador tem, que o operador tem, que ele vai anotando todas as ocorrências importantes que podem influir na condição da caldeira, nas condições de segurança da caldeira, assim, e as ocorrências das inspeções de segurança periódica. Ele vai ocorrendo alguma coisa anormal que acontece na caldeira, anotando, para quando tiver uma inspeção ele falando, entendeu? Para isso ser levado em conta. O projeto de instalação, visto que é importante definir o local certo para a instalação da caldeira, por exemplo, para evitar uma maior trepidação. A caldeira é uma máquina grande, ela precisa de ter um local certo para ser instalada. E o último é o relatório de inspeção, que nesse relatório de inspeção ele vai conter os dados constantes na placa de identificação da caldeira, vai conter a categoria da caldeira, o tipo da caldeira, o tipo de inspeção executada, que eu vou falar um pouco depois também, a data de início e término da inspeção. Ela vai conter tudo relacionado ao que foi a inspeção. Por exemplo, também os registros fotográficos, resultados da inspeção, umas recomendações e as providências que são necessárias. E vai definir também uma nova data para a inspeção de segurança da caldeira. E, obviamente, no final, o nome legível e a assinatura do número de registro do conselho profissional do profissional habilitado, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a classificação das caldeiras. Ela pode ser definida em categoria A, B e C, né? Está na ordem diferente porque a B é a que se encaixa entre a A e a C. A categoria A são as caldeiras grandes, que ela tem a pressão de operação igual ou superior a 1960 kPa. A categoria C são as que têm a pressão de operação igual ou inferior a 580 kPa. E a categoria B é todas as caldeiras que não se enquadram nas duas últimas anteriores, ou seja, é a caldeira que está no meio das duas, né? Tem a pressão de operação no meio das duas e ela é mais comum, é a mais usada praticamente. Da categoria C, ela também tem que ter um volume interno igual ou inferior a 100 litros. Sobre a instalação das caldeiras, ela tem que ser afastada pelo menos de 3 metros de outra instalação e de outra propriedade, ou seja, ela tem que estar afastada de 3 metros de propriedade de terceiros ou de vias públicas, no caso, também. Ela tem que dispor de acesso fácil e seguro para operação e manutenção. Por exemplo, nessa caldeira aqui da A, ela tem escadas e tal, é tudo facilitado para segurança da inspeção e se tiver alguma manutenção. Ela tem que ter sistema de captação e lançamento dos gases e materiais particulados para fora da área de operação, que visa a segurança, né? Que eu também vou falar um pouco sobre isso quando eu falar sobre as caldeiras e o meio ambiente. Ela tem que ter uma iluminação conforme as normas vigentes. Lembrando que se for à noite, se ela for trabalhar à noite, ela precisa ter uma iluminação de emergência também, caso falte energia, entendeu? Porque é perigoso algumas operações e precisam de ter uma luz de emergência. Além disso, ela também tem que ter 2 saídas amplas, desobstruídas e em direções distintas. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o que um operador de caldeira precisa ter para ele ser considerado um operador de caldeira. Primeiramente, ele tem que ter o curso de treinamento de segurança na operação de caldeiras, que esse curso ele tem uma carga horária de 40 horas, independente da categoria de caldeira,
e ele precisa ter um estágio supervisionado por um profissional habilitado. No caso, o estágio, a hora depende da categoria da caldeira, que no caso sendo de categoria A 80 horas, de categoria B 60 horas e de categoria C 40 horas. E esse estágio ele deve ser feito na caldeira que o operador vai operar. Por exemplo, ele não pode fazer um estágio numa caldeira que funciona a óleo e operar a caldeira que funciona a lenha. Tem que ser na caldeira que ele for operar. Agora eu vou falar um pouco sobre a manutenção. Todos os reparos e alterações caldeiras devem respeitar o respectivo código do projeto de construção e a expressão do fabricante no que se refere a materiais, procedimentos de execução, procedimento de controle, qualidade, qualificação e certificação pessoal. Ou seja, a manutenção da caldeira ela tem que levar em conta aqueles documentos da caldeira, porque não pode se fazer de qualquer jeito. Ela tem toda uma especificação do que pode ser feito, de como pode ser feito. E todas as intervenções que exijam um mandrilamento ou soldagem em partes que operam sob pressão devem ser seguidas de testes hidrostáticos. No caso, o mandrilamento é um reforço na união entre o espelho e as tubulações para que não haja vazamento, para não perder pressão. O sistema de controle de segurança da caldeira deve ser submetido à manutenção preventiva ou preditiva. Agora eu vou falar um pouco sobre a inspeção da caldeira. A inspeção da caldeira pode ser de 3 tipos. A inicial, que no caso é antes do funcionamento, quando é uma caldeira nova, antes de funcionar, ela tem que ter uma inspeção inicial. Esse é antes do funcionamento, porém já é no local de operação e tem que haver exames internos e externos. A periódica é de 12 em 12 meses. E dependente da categoria da caldeira, ela é de 12 meses e também tem que haver exames internos e externos. Já a inspeção extraordinária é quando a caldeira é danificada ou submetida a reparos importantes. Quando isso acontecer, é necessário ter uma inspeção antes de seu funcionamento novamente, né? Antes de fazer ela funcionar novamente. Além disso, quando ela for mudada do local da sua instalação ou se ela permanecer inativa por mais de 6 meses, é necessário ter essa inspeção extraordinária. Por último, ali eu coloquei a inspeção das válvulas de segurança, que segundo a norma devem ser feitas uma vez por mês, pelo menos. Agora eu vou falar um pouco sobre geradores de vapor e a relação que eles têm com o meio ambiente. Bom, primeiramente as caldeiras, elas utilizam a combustão para movimentar os gases, então dependendo do combustível que você utilizar, eles vão ser prejudiciais ao ar atmosférico. Eu separei 3 tipos de poluição. A primeira delas é o ar atmosférico, que esses gases lançados pela combustão, eles são gases do efeito estufa e favorecem o aquecimento global. Além disso, há outros gases que pioram a qualidade do ar e provocam a chuva ácida. Então, dependendo do combustível que você utilizar, você tem que prestar atenção, você tem que escolher bem a caldeira. Segundo ali, eu coloquei as águas residuais do resfriamento e da limpeza, né? E em terceiro, a emissão de particulados sólidos, que é a fuligem. Eu separei agora umas possíveis soluções para evitar esses problemas. No caso da emissão dos gases, se você utilizar as caldeiras de biomassa como combustível, favorece porque é mais sustentável e não lança esses gases tão tóxicos para o meio ambiente, o gás do efeito estufa, por exemplo. Outro que eu coloquei ali é seguir a norma NR13, porque a norma NR13 ela fala que a caldeira ela deve ter um sistema de captação e lançamento dos gases material particulado, que são provenientes da combustão, para fora da área de operação, atendendo às normas ambientais vigentes. No particulado sólido, eu coloquei seguir a NR3 porque esse sistema de captação e lançamento dos gases é tanto para gases quanto os materiais particulados. Então, é importante seguir a norma NR3. Já para a água, é importante ter algumas melhorias para minimizar o consumo de água e evitar assim, o desperdício. Além disso, eu coloquei seguir a norma NR3 porque, segundo a norma, ela diz que a qualidade da água deve ser controlada e os tratamentos devem ser implementados, quando necessários, para compatibilizar suas propriedades fisioquímicas com os parâmetros de operação da caldeira, sendo que esses tratamentos eles são obrigatórios em caldeiras classificadas como categoria A.
Então é importante ter o tratamento da água para não ter esse problema em relação à água nas caldeiras. Então é isso, eu falei um pouco sobre as normas, os principais pontos da norma e a relação das caldeiras com o meio ambiente, né, e algumas soluções para isso.